Grateful to be here again. Eu estou muito agradecido de estar aqui novamente. I believe this is my 6th trip to Brazil. Eu acho que essa é a minha 6ª viagem ao Brasil. I love the Brazilian people. Eu amo o povo brasileiro. You are very warm and kind. Vocês são muito generosos, muito próximos da gente. But even more importantly, I love the Reformed faith that seems to be growing in Brazil. Mas mais do que isso, eu aprecio muito como a fé reformada está crescendo no Brasil. And I pray God that this movement may continue to expand. E eu peço a Deus que esse movimento continue a crescer. And that millions of Brazilians may come to know the Lord in truth. Que milhões de brasileiros venham a conhecer o Senhor na verdade. In Brazil, as well as in America, no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos, we live in the worst of times and we live in the best of times. Nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. The godly are becoming more godly and the ungodly are becoming more ungodly. Os piedosos estão se tornando mais piedosos e os ímpios estão se tornando mais ímpios. In America, we're quite encouraged by a new interest in Calvinism. Nos Estados Unidos nós estamos sendo encorajados por um novo interesse no calvinismo. More and more people are realizing that salvation is by grace alone. Muitas pessoas estão percebendo que salvação é pela fé somente, pela graça somente. And we welcome that gladly. E nós recebemos isso com muita alegria. But at the same time, many of these people are still living worldly lives. Mas muitas dessas pessoas ainda estão vivendo vidas mundanas. The Reformation is still in progress. A reforma então ainda está em progresso. And we don't know which way it's going to go. E a gente não sabe ao certo que caminho vai tomar. It could end in worldliness and fizzle out. Pode ser que isso termine em práticas mundanas e esse movimento se acabe. Or it could grow in holiness and flourish. Ou ele pode crescer em santidade e florescer. So pray for America that we will grow in holiness. Então, por favor, orem pelos Estados Unidos para que nós cresçamos em santidade. But pray that also for the growing movement in Brazil. Mas ore também por esse movimento crescente no Brasil. Now it's particularly the Puritans who can show us the better way in this regard. Eu acho que são especificamente os puritanos que podem nos mostrar o melhor caminho a esse respeito. The Puritans knew what it meant to live godly lives. Os puritanos sabiam o que significava viver de maneira piedosa. And I want to show you today and tomorrow and Thursday Eu quero nos mostrar hoje, amanhã e quinta-feira the way of truth according to the Puritans. Qual era o caminho da verdade de acordo com os puritanos? This morning we're going to look at what it means to walk as active pilgrims in this world. Nessa manhã nós vamos olhar o assunto de como andar como puritanos atuantes nessa vida. Tonight we'll look at the Puritan view of walking as adopted children. Hoje à noite nós vamos falar sobre como andar como crianças ou filhos adotivos. Tomorrow the Puritan view of walking as holy believers. Amanhã falaremos da visão puritana de sermos crentes santos, santificados. And then Thursday walking godly in our own homes. E na quinta-feira como andar piedosamente nas nossas próprias casas, nossos próprios lares. So let's turn to the Word of God and read from Hebrews chapter 11, verses 13 through 16. Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, e ler versos 13 a 16. Go ahead, give him some time. You can read. Okay, should I give him some time? Oh yeah. Okay. Hebrews 11, 13 through 16. Hebreus 11, de 13 a 16. Diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. And then we also want to read 1 Peter 2, 11 and 12. 1 Peter 2, 11 and 12. Queremos ler também 1 Pedro 2, versos 11 e 12. 1 Pedro 2, versos 11 e 12, que dizem assim:
Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. The Puritans were people who felt in England and North America that the Church of England had not gone far enough. Os puritanos eram as pessoas que viviam nos Estados Unidos e também na Inglaterra e achavam que a igreja não tinha avançado o suficiente, a igreja não havia se reformado o suficiente. They believed that the church should be more thoroughly reformed, Eles criam que a igreja precisava se reformar por inteiro, particularly in its worship em especial na adoração and in the lives of its people. e na vida das pessoas. So Puritanism was a 16th and 17th century movement Então, o puritanismo era um movimento do século 16 e 17, in which its doctrine was essentially Calvinistic. no qual a doutrina era essencialmente calvinista. Experientially, Puritanism was warm and contagious. Experiencialmente falando, o puritanismo era contagiante, era cheio de calor, de paixão. Ecclesiastically, it was God-centered and worshipful. Eclesiasticamente, era centrado em Deus e cheio de adoração. Evangelistically, it was aggressive yet tender. Evangelisticamente, era agressivo, mas ao mesmo tempo tenro. Puritanism was a way of life, Puritanismo era uma forma de vida, um estilo de vida. a way of life that we could summarize in the word pilgrim mentality. Uma forma de vida que nós poderíamos resumir em mentalidade peregrina. The Puritans saw themselves walking through this world as pilgrims walking through, as Bunyan put it, Vanity Fair. Os puritanos viam as suas vidas nesse mundo como o John Bunyan descreveu no seu livro Peregrino, caminhando através da feira de vaidades. Pilgrims are in the world, but not of the world, as we heard last hour. Os puritanos estavam no mundo, mas não eram do mundo, como ouvimos na última palestra. Now, for the Puritans, that created a very strong tension. Para os puritanos, isso criava uma tensão muito forte. On the one hand, Christians are in the world Por um lado, cristãos estão no mundo, because they are created as God's image bearers in this world. porque são criados à imagem de Deus nesse mundo. So we are indigenous to this world. Então nós pertencemos a este mundo. We are called to be salt and light in the world. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo. And the Puritans believed that the gospel must then be manifested by Christians E eles criam que o evangelho deveria ser manifesto pelos cristãos in every sphere of life, em todas as esferas da vida, in every culture, em toda a cultura, and to every nation in our planet. para todas as nações do nosso planeta. So in one sense, the Puritans were of this world, Então, nesse sentido, os puritanos pertenciam a esse mundo. and they cared meticulously about what happened in this world. E eles se preocupavam especificamente com o que acontecia nesse mundo. On the other hand, the Puritans said we must distance ourselves from this world, Por outro lado, os puritanos diziam que eles precisavam se distanciar desse mundo, this evil present world. esse mundo mal presente. We must live like pilgrims traveling through it. Precisamos viver como peregrinos que estão passando por ele. We are called to pull away from our evil culture Somos chamados para nos afastar da cultura má and even to live antithetically to it. e até de viver de modo antitético a ela. We are to view ourselves as aliens in our own society. Nós devemos viver como peregrinos, como forasteiros na nossa própria sociedade. And sometimes even in our own family, if we have unbelievers in our family. E mesmo quando nós temos descrentes na nossa própria família, nós devemos nos afastar We are deles. not to be unequally yoked with unbelievers, Nós não devemos estar em julgo desigual com eles, nor to form alliances with those who walk in darkness. e nem fazer alianças com aqueles que andam na escuridão. So we are to love God and our neighbor. Então nós devemos amar a Deus e o próximo. We are to walk humbly as active pilgrims in this world, Nós devemos andar humildemente como puritanos atuantes nesse mundo.
even as we groan in travail over the evil of this world. Mesmo que a gente cresça em dificuldades e tribulações por causa da maldade nesse mundo. So believers here are in continual tension, Então, os crentes nessa vida estão em tensão contínua, in perpetual conflict, conflito constante, in holy war, em santa guerra, fighting endless battles with the world, the flesh, and the devil. lutando guerras intermináveis, batalhas intermináveis contra o mundo, a carne e Satanás. And what a battle it E is. que guerra ela é. That's why Bunyan called it the holy war. É por isso que John Bunyan chamou essa guerra de guerra santa. You see, if you're a Christian this morning, Se você é um cristão nessa manhã, Satan wants you. Satanás quer você. He wants to entice you. Ele quer enganar você. He wants to win you back. Ele quer conquistar você de volta. He wants to allure you with worldly pleasures. Ele quer enganar você com prazeres mundanos. He wants you to feel at home in this world. Ele quer que você se sinta em casa nesse mundo. He doesn't want you to live by faith, Ele não quer que você viva pela fé awaiting the world to come, ou esperar o mundo que está por vir, seeing your real home in heavenly places, vendo o seu verdadeiro lar lá nos lugares celestiais, and longing for the return of the Lord Jesus Christ. esperando ansiosamente o retorno de Jesus Cristo. And so this Puritan pilgrim mentality has many facets to it. Então, essa mentalidade peregrina dos puritanos tem muitas faces ou lados. I'd like to present it to you as a beautiful diamond. Eu gostaria de apresentar isso como se fosse um lindo diamante. If you have a diamond ring, you can turn it in different directions Se você tem um anel de diamante, você pode virá-lo em direções diferentes and see different angles of beauty. e ver ângulos diferentes de beleza. I want to look with you at 5 different angles of this diamond of pilgrimage of the Puritans. Eu gostaria de olhar 5 ângulos diferentes da beleza dessa peregrinação própria dos puritanos. The first aspect of this diamond we want to look at is its biblical outlook. Primeira perspectiva, o primeiro ponto de vista que nós gostaríamos de apresentar é a sua perspectiva bíblica dos puritanos. To walk as pilgrims in this world, Andar como peregrinos nesse mundo, the Puritans believed you had to be people of the book. os puritanos acreditavam que você precisava ser povo do livro. They said the Bible is the only living book. Eles criam que a Bíblia era o único livro vivo. Other books can help reform you, but the Bible alone can transform you. Outros livros podem reformar você, mas só a Bíblia pode transformar você. And so the Puritans loved Scripture. Então, os puritanos amavam as They Escrituras. lived Scripture. Eles viviam as Escrituras. They breathed and drank in Scripture. Eles respiravam e bebiam das Escrituras. They regarded the Bible as the 66 books of the library of the Holy Spirit. Eles viam a Bíblia como uma compilação de 66 livros do Espírito Santo. And they viewed Scripture as God speaking to them as a father speaks to his children. E eles viam as Escrituras como Deus falando conosco, como um pai fala às suas crianças. They said you can rest on this word. Eles diziam assim, você pode descansar nessa palavra. This word can empower you Essa palavra pode dar poder a você, fortalecer você. for this life and for the life to come. Tanto para esta vida como para a vida por vir. And so the Puritans searched the Bible and heard it and sang it. Então, os puritanos, eles vasculhavam as Escrituras, eles estudavam as Escrituras, cantavam as Escrituras With delight. com muito prazer. And they encouraged everyone to do the same E thing. eles encorajavam todo mundo a fazer a mesma coisa. The Puritan Richard Greenham O puritano Richard Greenham gave 8 suggestions of how to read the Scriptures. deu 8 sugestões de como se ler as Escrituras. He wrote a whole book on the subject. Ele escreveu um livro inteiro sobre o assunto. Thomas Watson gave 10 directions on how to listen to the Word in church. O Thomas Watson deu 10 diretrizes sobre como ouvir a palavra quando você está na igreja. So the Puritans were excited about living the Bible. Então os puritanos eram muito empolgados com a ideia de viver a Bíblia. There's a little interesting illustration here. Tem uma ilustração interessante aqui. There was a Puritan who came home from church a little earlier than usual one day. Teve um puritano que um dia chegou em casa um pouquinho mais cedo do que o de costume, His wife was home sick. e a sua esposa estava enferma lá em casa. When she heard the back door open, she said, "Donald,
Is the sermon done already? Quando ela ouviu o marido entrar pela porta de trás, ela perguntou: Donald, o sermão já está feito? No, Donald said. The sermon has been spoken, but it has yet to be done. O Donald falou assim: não, o sermão foi proferido, mas ele ainda não foi feito. You see, this is the pilgrim mentality of the Puritans. Tá vendo? Essa é a mentalidade peregrina do puritano. They didn't live by this world's advertisements Eles não viviam de acordo com os anúncios desse mundo, or this world's entertainment ou a diversão desse mundo, or this world's peer pressure. ou a pressão desse mundo. They were pilgrims in this world because they lived by the book. Eles eram peregrinos nesse mundo porque eles viviam de acordo com o livro. Listen to Henry Smith. Escute o que o Henry Smith tem a dizer. We should set the word of God always before us like a rule. Nós devemos colocar a palavra de Deus diante de nós sempre como uma regra. We should believe nothing but that which it teaches. E nós não devemos crer em nada além do que ela ensina. We should love nothing but that which it prescribes. Devemos amar nada mais do que ela prescreve. We should hate nothing but that which it forbids. Nós devemos odiar nada a não ser aquilo que ela proíbe. And we should do nothing but that which it commands. E não devemos fazer nada a não ser aquilo que ela ordena. And the Puritan John Flavel put it this way. O puritano John Flavel escreveu assim: The scriptures teach us the best way of living. os puritanos nos ensinam a melhor maneira de viver, They teach us the noblest way of suffering. a maneira mais nobre de sofrer And they teach us the most comfortable way of dying. e a maneira mais confortável de morrer. And you see, that's why the Puritan sermons were so biblical. É por isso que os sermões puritanos eram tão bíblicos. That's why when you open a Puritan book today, É por isso que quando você abre hoje um livro puritano, you see textual references sprinkled across the pages. você vê referências a textos bíblicos espalhados pelas páginas. The Puritans knew their book better, the living book, better than anything else in the world. Os puritanos conheciam o livro vivo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. They were as much at home in Habakkuk and Micah as they were in the Gospel of John. Eles estavam em casa quando liam Abacuque ou Miqueias, assim como quando liam João. Sinclair Ferguson said this. Sinclair Ferguson disse o seguinte: They pondered the riches of revealed truth, eles ponderavam acerca das riquezas da verdade revelada, the way a gemologist patiently examines the many faces of a diamond. na maneira como um especialista em gemas pacientemente examina as muitas faces de um diamante. May I ask you this morning, are you living by the book? Deixa eu te perguntar, você está vivendo de acordo com o livro? Do you love the Word of God? Você ama a palavra de Deus? Do you search it every day? Você busca ela todos os dias? Could you live without it for a week or two? Você conseguiria viver sem ela uma semana ou duas? Do you treasure the Scriptures? Você tem ela como tesouro? And do you deny yourself in accord with what the Scriptures say? E você se nega de acordo com o que a Bíblia prescreve? Are you a pilgrim? Você é um peregrino? Do you ever look at Scripture and say, I must deny myself here? Você olha para a Escritura e diz assim: eu preciso me negar nessa área aqui And take up Christ's cross e tomar a cruz de Cristo and follow Him? e segui-lo. Do you ever change your mind because of what the Bible is saying? Você, por acaso, realmente muda a sua cabeça, a sua mente, pelo que a Bíblia está te dizendo? You see, this is the problem with so many churches today, Sabe, esse é o problema com muitas igrejas hoje. and so many so-called Christians today. E muitos chamados cristãos hoje. They have an agenda. Eles têm um plano em mente. For example, they want female ministers. Por exemplo, eles querem eles têm essa agenda, eles querem, por exemplo, ordenação feminina, pastoras mulheres. Or they want to tolerate homosexuality, Ou querem tolerar homossexualismo. or a host of other evils. Ou várias outras coisas más. So they claim to believe the Bible, Então eles dizem crer na Bíblia, but they have their own agenda. mas eles têm o filtro, né, aquela agenda, o plano. And so they read the Bible through the glasses of their own agenda. Então eles leem as Escrituras de acordo com os óculos dos seus próprios compromissos. And they twist the Scriptures. Eles torcem as Escrituras.
The Puritans would not do that. Os puritanos não faziam isso. If the Bible said something, they would believe it and they would follow it. Se a Bíblia dizia alguma coisa, eles criam e seguiam aquilo And que a that Bíblia put them dizia. at odds with their culture. Isso fazia com que eles fossem diferentes da cultura ao seu redor. That's what made them pilgrims in this world. É por isso que eles eram peregrinos nesse mundo. But that also helped them make iron sharpen iron among themselves as Christians. Mas também eles eram ferro afiando ferro entre eles, como cristãos. There's a fascinating story about a Puritan minister who approached one of his parishioners Tem uma história interessante de um ministro, um pastor puritano que abordou uma das suas ovelhas. and he said to the man, "I'm afraid you love your wife too much." E o pastor disse para a sua ovelha: eu acho que você ama a sua esposa demais. And the man was very troubled. E o homem estava assim muito perturbado. He said, "I love the Lord most of all. E essa ovelha disse: mas eu amo o Senhor mais do que tudo. Am I not supposed to love my wife?" Será que eu não tenho que amar minha esposa? Yes, the minister said, but you love her too much. O pastor falou assim: sim, tem que amá-la, mas você ama ela demais da conta. So the Puritan went home and he started to search the scriptures. Aí o puritano voltou para casa e começou a ler as escrituras. And he came across the text of Ephesians 5, verse 20. E aí ele chegou no texto lá de Efésios 5:20. Christ so loved the church that he gave himself for her. É que Cristo amou a igreja a tal ponto de que ele se entregou por ela. So he came back to the pastor. He said, "Look here what it says. Jesus loved the church so much he gave his whole self for her." Aí a ovelha voltou para o pastor e disse assim: tá vendo? Jesus amou tanto a igreja que ele deu o todo de si para ela. So how can I love her too much? Então como é que eu posso amar demais a minha esposa? If I love her under the Lord. Se eu a amo debaixo do Senhor. The pastor said, "You're right. O pastor disse: você está certo. Keep loving your wife." Continue a amar sua esposa. But you see, the idea here is that the pastor was willing to change A ideia aqui é que o pastor estava disposto a mudar, because it was in the Word of God. porque estava na palavra de Deus. This is that pilgrim mentality. We will do what the Word says. Essa é a mentalidade peregrina. Nós vamos fazer aquilo que o livro diz. Now, let's turn that diamond a bit more. Agora vamos virar esse diamante para olhar um outro lado. We'll look at the pietist outlook of the Puritans. Vamos olhar para a perspectiva pietista ou piedosa dos puritanos. The Puritans believed in piety. Os puritanos acreditavam em piedade. It was no pejorative term for them. Não era um termo pejorativo para eles. The Old Testament term was the fear of the Lord. O termo veterotestamentário era o temor do Senhor. The New Testament term is godliness. E o termo neotestamentário é piedade. The Puritans wanted to be pietists Os puritanos queriam ser piedosos in all their outlook em todas as suas perspectivas, because they saw personal holiness to be in relationship to God and every other relationship of life. porque eles viam santidade pessoal em relacionamento não só com Deus, mas com todas as outras áreas da vida. And in this they followed John Calvin. E nisso eles seguiram a João Calvino. Did you know that Calvin wrote the most famous doctrinal book ever written, The Institutes, Você sabia que João Calvino escreveu o livro doutrinário mais famoso, As Institutas? for this one purpose, to promote pietas or piety? Com um único propósito, para promover pietas, piedade. But now what is piety? Mas o que é piedade? Well, Calvin said piety is the development of a right attitude toward God. Calvino diz que piedade é o desenvolvimento de uma atitude correta em relação a Deus. Piety flows out of theology, Piedade, ele flui da teologia. and it includes heartfelt worship Inclui uma adoração que é de coração and saving faith e fé salvadora. and childlike fear E temor semelhante a de uma criança. and prayerful submission E oração que se submete. and reverential love to God. E amor que reverencia o Senhor. Calvin said, our entire life ought to be one unbroken chain of piety. Calvino diz que a nossa vida inteira deve ser uma corrente despedaçada em piedade, ou quebrada em piedade. Well, the Puritans picked up on that Calvinistic emphasis. E
Os puritanos pegaram isso da ênfase de Calvino. The Puritan William Ames said this: O puritano William Ames disse o seguinte: theology is the doctrine or teaching of living to God. a teologia é a doutrina de viver para Deus. Everything in theology must be reduced to godly living. Todas as coisas em teologia devem ser resumidas em viver para Deus. So for the Puritans, much went into this idea of piety. Então, nos puritanos, muito entrava nessa ideia de piedade. Muita coisa era incluída. Piety meant Bible study every day. A piedade incluía ler, estudar a Bíblia todos os dias. It meant meditating on the scriptures regularly. Incluía meditar nas Escrituras regularmente. It meant engaging in fervent prayer. Significava envolver-se em oração fervorosa. It meant regularly communing with the saints. Também comungar frequentemente com os santos. It meant lifelong repentance. E também incluía um arrependimento duradouro, que durava a vida inteira. It meant cultivating an inward devotional life Também cultivar uma vida devocional interna, through using all the spiritual disciplines. usando todas as disciplinas espirituais. It meant singing the psalms. Significava cantar os salmos. It meant obeying the Decalogue out of gratitude to God. Significava também obedecer o decálogo em resposta de gratidão a Deus. It meant loving the church Amar a igreja também estava incluído. and maintaining family worship E manter adoração no lar, culto no lar. and catechizing your own children E catequizar, instruir as suas próprias crianças. and stressing theological education E enfatizar a necessidade de educação teológica. and keeping the entire Sabbath day holy. E guardar todo o dia do Senhor. Now, for the Puritans, these things were not done legalistically. Para os puritanos, essas coisas não eram feitas de maneira legalista. They were done out of jealousy for one's own soul. Eles faziam isso com um certo ciúme pelo bem-estar da sua própria alma, So as to live a life of godliness before God. para viverem uma vida de piedade para Deus. The goal of piety was to take godliness O alvo da piedade era tomar beyond the inner closet into the family. could you repeat that? To use godliness beyond my own inner closet and into the family. O objetivo deles era tirar a piedade de dentro do seu armário interno e colocar isso na vida da família, colocar isso para fora. And then beyond the family into the workshop and into the marketplace. E ir além da família e chegar nos lugares de trabalho onde você está. So that my whole life is permeated with piety. De tal forma que toda a minha vida é permeada por piedade. So that in Puritanism, you see, theology and piety are married together. De tal forma que no puritanismo, teologia e piedade estão casadas. And the end goal being that head and heart and hands would worship God seamlessly. E o objetivo é que mente, coração e mãos adorem a Deus totalmente unidos, costurados. So if someone said to you, "Oh, you're really pious," Então, se alguém dissesse para você, você realmente é piedoso, the Puritans would take that as the greatest compliment possible. eles entenderiam isso como sendo o maior dos elogios. Let's turn that diamond once more. Vamos virar esse diamante mais uma vez e olhar de outra perspectiva. The pilgrim outlook of the Puritans also included a churchly outlook. A perspectiva peregrina da vida também envolvia uma perspectiva eclesiológica. The Puritans believed in the spirituality of the church. Os puritanos criam na espiritualidade da igreja. They didn't even call their churches, but they called them meeting houses, Eles não chamavam suas igrejas de igrejas, mas de lugares de encontro. because they didn't want to focus on the building. Que eles não queriam enfatizar a questão da construção. The church is the people. A igreja são as pessoas. And when the church is the church, the people are responding spiritually and worshipfully to God. E quando as pessoas são a igreja, então as pessoas estão respondendo a Deus de maneira piedosa.
The Puritans loved the church as the bride of the Lord Jesus Christ. Os puritanos amavam a igreja como a noiva do Senhor Jesus Cristo. It grieved them that the church wasn't thoroughly reformed. Eles tinham muita tristeza de que a igreja nem sempre era completamente reformada. Some of them stayed in the Church of England despite its flaws. Alguns permaneceram na igreja da Inglaterra a despeito das suas falhas. Others felt compelled to leave, Outros se sentiram compelidos a sair da igreja. but they did so with tears. Mas eles fizeram isso em meio a lágrimas. They loved the bride of the Lord Jesus Eles Christ. amavam a noiva do Senhor Jesus Cristo. And they didn't criticize her lightly. E eles não a criticavam de maneira leve. What is your attitude to the church? Qual é a sua atitude em relação à igreja? Do you love the church of Jesus Christ? Você ama a igreja do Senhor Jesus Cristo? Do you long to see her flourishing in the courts of God? Você gosta de vê-la florescer nas cortes de Deus? Ou nos jardins de Deus? Jesus said, "Upon this rock, Peter, I will build my church." Jesus disse para Pedro, sobre esta rocha eu vou construir, edificar a minha igreja. We must respect the church as the building of Jesus Nós Christ, devemos respeitar a igreja como o edifício do Senhor Jesus the Cristo, bride of our Savior. a noiva do nosso Salvador. When I was a teenager, Quando eu era adolescente, my older brother got engaged o meu irmão mais velho ficou noivo to a wonderful young woman. Com uma jovem muito especial. But I had the audacity to criticize my brother's fiancée once while we were driving in the car. E uma vez quando estávamos no carro, eu tive a audácia de criticar a noiva do meu irmão. And he slammed on the brakes, E ele pisou no freio. pulled over. Ele encostou o carro, He stuck his finger in my chest. ele colocou o dedo no meu peito. He said, "Look here, don't you ever criticize my woman again." Ele falou assim: nunca mais critique a minha mulher. No, I got the message. Eu entendi. But what makes us think we can criticize so easily the bride of Jesus Christ, Mas o que faz a gente pensar que nós devemos criticar tão facilmente a noiva de Jesus? for whom he suffered and died Aquela por quem ele sofreu e morreu. and gave his blood? E deu seu sangue por ela. Well, maybe we'd never criticize the church then. Então talvez a gente nunca critique a igreja. No, I don't say that. Não, não é isso que eu quero dizer. But when we do, we must criticize her like Jeremiah, Mas quando nós a criticamos, nós temos que fazê-lo igual Jeremias fez. with the tears running down our face, Com as lágrimas descendo as nossas faces. longing for her purity. Ansiando pela sua pureza. It's out of that motivation, you see, that the Puritans criticized the church, E essa era a motivação que levava os puritanos a criticar a igreja. so that she would be more pure. Que ela fosse mais pura, é isso que eles desejavam. That's why they didn't appreciate the Roman Catholic overtones in some of the Anglican practices. É por isso que eles não apreciavam algumas práticas semelhantes ao catolicismo romano na igreja anglicana. That's why they developed the so-called regulative principle of worship, É por isso que eles desenvolveram o chamado princípio regulador do culto, which stressed that all of worship must be grounded in the scriptures. o que significa que toda a adoração deve ser pautada, baseada nas escrituras. And so the Puritans were pilgrims in this world, Então os puritanos eram peregrinos nesse mundo also in the church. e também na igreja. They were rejected by many, Eles eram rejeitados por muitos. Na igreja eles às vezes recebiam algum tipo de oposição, because they stressed pure doctrine porque eles enfatizavam doutrina pura and a pure pattern of worship e um padrão de adoração puro and pure lives in the church members. e vidas puras entre os membros da igreja. Oh, let's turn the diamond just a bit more. Vamos vir ao diamante mais uma vez. The fourth facet is that the Puritans were pilgrims because of their warfaring outlook. A quarta faceta é que os puritanos eram peregrinos por causa da sua perspectiva guerreira, de guerra. The church on earth is a militant church. A igreja nesse mundo, na terra, é uma igreja militante. The Puritans believed that Paul in Romans 7 was speaking as a believer. Os puritanos criam que Paulo, lá em Romanos 7, estava falando como um cristão, um crente. When he addressed the battle that was raging within his own soul, Quando ele tratava da batalha que estava sendo travada na sua própria alma. so that he cried out, "The good that I would not do, I find myself doing." A ponto dele dizer o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo por fazer, And acabo the fazendo. evil that I would not do,
I find myself doing. E o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero, o mal que eu não quero eu faço. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? You see, this inner struggle goes on in every believer. Veja, essa luta interior acontece em todo crente. This is the struggle between the new nature and the old nature. Essa é a luta entre a velha natureza e a nova natureza. The Puritan John Owen helps us here. O puritano John Owen nos ajuda nessa He questão. said, the new man is the real man, Ele disse, o novo homem é o homem verdadeiro, real. but the old nature wants to regain lost territory. Mas a velha natureza quer conquistar de volta terreno perdido, território perdido. So Owen said, sin is always at our elbow. Então o homem falou que o pecado está sempre aqui no nosso cotovelo, Sin is always at hand. sempre próximo da gente, tentando nos agarrar. Sin is always like an unwelcome foreigner that wants to intrude into man's soul. O pecado é sempre um estrangeiro que não é bem-vindo, que quer entrar e tomar a sua própria alma. And so Paul says, I find a law within me, Então Paulo diz assim, eu encontro uma lei dentro de mim, an inclination to do evil, uma inclinação para fazer o mal, an inclination that won't go away. uma inclinação que não vai embora. But I find another law in me Mas eu encontro uma outra lei dentro de mim, that wants to do what is right and good. que quer fazer o bem, aquilo que é saudável, correto. And this law wars against the law of my mind. E essa lei faz batalha com a lei da minha mente. In the chapter before, Romans 6, No capítulo anterior, lá em Romanos 6, Paul highlights for us o Paulo ali destaca that the believer ought to reckon himself dead to sin and alive to God. ele destaca que o cristão tem que se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, Through Jesus Christ our Lord. no Senhor Jesus Cristo. And so, you see, the point is this. Então, veja, o ponto é o seguinte, Though the Christian must view himself dead unto sin, embora o cristão deva se ver como morto para o pecado, he is still struggling with sin. ele ainda está vivendo em luta com o pecado. But he must view every sin as a foreign intruder. Mas ele deve ver cada pecado como sendo um forasteiro, um estrangeiro, invasor. Recently, I was in Wales. Recentemente eu estava no país de Gales. There was an 85-year-old woman there who told me this story. Havia uma mulher de 85 anos de idade que me contou a seguinte história. She said one day, 3 thieves broke into her home, Um dia, 3 ladrões entraram na sua casa. and they bound her up around her eyes and her feet. E eles amarraram ela ao redor dos olhos e também nos pés. And she heard them taking her grandmother's china. E ela ouviu eles pegando a porcelana da sua avó. And she became angry. E ela ficou com muita ira. She said, "You men are foreign intruders in this home. Ela falou assim, vocês homens são invasores estrangeiros nessa casa. You have no business being here. Vocês não deviam estar aqui. And one day God will bring you into judgment for this. E um dia Deus vai trazê-los a juízo por causa disso. Be gone." Saiam daqui. And one of the thieves sat down beside her and began to weep. E um dos ladrões sentou do lado dela e começou a chorar. And the other two began to argue with the one weeping. E aí os outros dois começaram a discutir com aquele que estava chorando. And they argued so much together that they finally all left without the china. E eles começaram a discutir tanto que depois os 3 saíram sem a porcelana. You see, and that is how we ought to treat sin. Tá vendo? É assim que a gente tem que tratar pecado. John Bunyan said, if sin knocks on our door John Bunyan falou assim que o pecado bate à nossa porta and we open the door e nós abrimos a porta and we see it e nós vemos, and we shut the door right away, nós fechamos a porta imediatamente. we have not sinned. Nós não pecamos. Se fizermos isso, não pecamos. But if we invite the foreign intruder in, Mas se nós convidarmos o estrangeiro invasor para dentro, into the room of our mind, dentro da sala da nossa mente, we engage in sin. aí nós entramos em pecado. Or if the intruder tries to force himself into our mind, Ou se o invasor tenta forçar a sua entrada na nossa mente, we ought to respond like this woman. nós temos que responder como essa mulher. We ought to say, how can I do this great wickedness and sin against God? Como é que eu posso fazer algo tão ímpio e pecar contra Deus? You have no business being here, sin. Pecado, você não devia estar aqui.
I'm a Christian. Eu sou cristão. I'm to be dead to sin Eu tenho que estar morto para o and pecado alive to God. e vivo para Deus. Be gone, sin. Pecado, saia. We need to resolve in our hearts Nós temos que estar resolutos em nossos to have corações. zero tolerance for sin. De termos tolerância zero em relação ao pecado. For every sin is a slap in the face of our precious Savior. Porque cada pecado é um tapa na cara do nosso Salvador. How can we sin against such a good God? Como é que nós podemos pecar contra um Deus tão bom? Now, happily, Paul has an answer to his dilemma. Graças a Deus, né? Felizmente, ele tem uma resposta para o seu dilema. The answer is, I thank God through Jesus Christ our Lord. A sua resposta é graças, porém, a Cristo Jesus, nosso Senhor. He rejoices in Jesus. Ele se alegra em Jesus. He knows that in Jesus the victory is won, Ele sabe que em Jesus a vitória foi conquistada. and yet the battle goes on. Mas ainda assim, a batalha continua. The battle between the two natures. A batalha entre as duas naturezas. You see, a believer is a lot like a volcano. Sabe, o crente, ele é parecido com um vulcão. Most of the time, a volcano looks pretty calm. Na maioria das vezes, o vulcão parece bem tranquilinho. There's only a small waft of smoke coming out of the top, Só um pouquinho de fumaça que sai assim do topo do vulcão. but there's still fire inside. Mas ainda tem fogo lá dentro. And that fire can easily break out. E aquele fogo pode facilmente sair. And you see, that's the grief of the believer. E sabe, essa é a tristeza do crente. When we would be holy, unholiness breaks out. Quando a gente gostaria de ser santo, aquilo que não é santo parece que sai, explode. When we would be heavenly minded, earthly mindedness drags us down. Quando a gente gostaria de ter nossa mente nas coisas lá do alto, as coisas terrenas aparecem. And so we are pilgrims in this world. Então nós somos peregrinos nesse mundo. And we keep ourselves from temptations that can drag us down. E a gente tenta se livrar de tentações que podem nos arrastar e nos fazer cair. That means we need to keep ourselves from worldly things. Isso significa que a gente tem que nos manter afastados de coisas mundanas. Now, for one, that list of things that we keep ourselves from may be different than for another. For one person, that list of things we keep ourselves from may be different than from another. Talvez na lista que nós tenhamos das coisas que nós deixamos, a de uma pessoa seja um pouco diferente da de outra. Your temptations may be different from my temptations. As suas tentações talvez sejam diferentes das minhas tentações. Recently, I was counseling a young man Recentemente eu estava aconselhando um homem, um moço, who said to me, I have this terrible temptation. e ele disse para mim, eu tenho essa terrível tentação, It's with me every day. está comigo todos os dias. I just love country music. Ele falou, eu amo música caipira, And I'm captivated by country music. e eu sou cativado por música caipira. What must I do? O que eu devo fazer? Well, I have not the least desire for country music. Eu falei assim, eu não tenho o menor gosto por música caipira ou sertaneja. I think I could hear it all day and not even hear it. Talvez eu poderia ouvir o dia inteiro e nem prestar atenção nela. But for this man, it was a real temptation. Mas para esse homem era uma tentação muito grande. I said, my friend, if this is a temptation for you, you must throw it out of your life. Eu falei para ele, se isso é uma tentação para você, então você deve jogar isso fora da sua vida. It's like the author to the Hebrews said. É o que o autor dos Hebreus disse. Look with me at Hebrews 12, 1 and 2. Dá uma olhada em Hebreus 12, versos 1 e 2. We must look to Jesus and throw aside every sin that entangles us. Ele falou que nós devemos tomar cada pecado e lançar fora qualquer coisa que nos amarra, que nos assedia. That's the way to live. Essa é a maneira de viver. Denying myself those things that will drag me down. Negar a mim mesmo as coisas que me arrastam para o pecado. Now finally, fifthly, we look at the too worldly outlook of the Puritans. Por último, nós vamos olhar ao quinto e última perspectiva da puritana, do peregrino. The Puritans believe that we are pilgrims on this earth Os puritanos criam que nós éramos peregrinos nesse mundo, because we are always looking for our real home in heaven to come. porque nós sempre estamos olhando para o verdadeiro lar que está no céu por vir. You have one eye on heaven, they said, while you have one eye on earth. Eles diziam que você tinha que ter um olho no céu e um olho na terra. We are not to live like Epicureans who say,
well, let's eat and drink and be merry, and tomorrow we die. Nós não devemos viver como os epicureus que diziam, vamos comer e beber e amanhã nós morreremos. Well, we are to live for eternity. Mas nós devemos viver para a eternidade. Eternity. Are you living for eternity, my friend? Meus queridos, vocês estão vivendo para a eternidade? Jonathan Edwards said, "Oh God, stamp eternity on my eyes." Jonathan Edwards orou assim, Senhor, sela a eternidade nos meus olhos. And I would say to you this morning, Lord, stamp it upon my hands, stamp it upon my heart. E eu diria a vocês hoje, orem assim, Senhor, sele nas minhas mãos, sele no meu coração. My father used to always pray at our family table. O meu pai costumava sempre orar na mesa que a família estava reunida. Let our lives primarily be preparations for the life to come. Ele orava assim, que as nossas vidas sejam primariamente uma preparação para a vida por vir. When I had the privilege to visit Dundee, where Robert Murray McShane pastored in Scotland, Quando eu tive o privilégio de visitar a cidade de Dundee, onde o Robert Murray McShane, pastor escocês, pastoreou, I went from the church out into the adjacent graveyard. eu saí da igreja e fui para um cemitério que era próximo da igreja. And as I opened the gate to the graveyard, I noticed a large flat stone in front of me. Quando eu abri o portão pequeno assim daquele cemitério, eu percebi ali uma pedra ali, um túmulo. And there was a word written that was faded away in the center of the stone. E tinha uma palavra que estava meio gasta ali naquele túmulo. I was curious. E eu fiquei curioso. What was that word? Que palavra era aquela? So I got down on my hands and knees and I traced it with my fingers. Então eu me ajoelhei e eu tentei seguir as letras com os meus dedos. And suddenly I realized it. Aí eu percebi, Eternity. eternidade. McShane put it there. McShane colocou ali eternidade. He wanted everyone that walked into that graveyard to know you are going to eternity. Ele queria que todo mundo que entrasse naquele cemitério entendesse que você está indo para a eternidade. You see, that's how the Puritans lived. Sabe, é assim que os puritanos viviam. What I'm about to do today, will it help me on my way to eternity? Você deveria pensar assim, o que eu estou fazendo hoje, isso vai me ajudar no meu caminho para a eternidade? Even in their recreations, Até nas nossas recreações. the Puritans viewed recreations as something that re-energized you so you could better prepare yourself for eternity. Eles entendiam recreações como aquilo que iria dar energia a você para que você se preparasse melhor para a eternidade. And so they disciplined their lives Então eles disciplinavam as suas vidas to live them for eternity. para vivê-las para a eternidade. Today we are self-indulgent. Hoje em dia nós alimentamos demais o eu. We are not hankering after the return of the Lord Jesus A Christ. gente não está ansiando e almejando ao retorno do Senhor Jesus Cristo. We don't understand what John Calvin said Nós não entendemos o que João Calvino disse, when he said, "A Christian has made little progress in this life quando ele disse, o cristão fez pouco progresso nessa vida, if he is not ardently longing for the return of Jesus Christ and for eternity." se ele não está ardentemente desejando o retorno de Jesus Cristo. Dear friend, are you ready for eternity now? Meu amigo, você está pronto para a eternidade agora? Are you longing to be with Jesus forever? Você tem desejos de estar com Jesus para sempre? Are you looking for glory? Você está olhando, almejando a glória? Where's your real home? Onde é que é o seu lar verdadeiro? Are you a pilgrim on earth, awaiting your real homecoming in glory? Você é um peregrino nesse mundo, aguardando o seu verdadeiro lar na glória? Are you looking for that heavenly world of pure love? Você está olhando para aquele mundo celestial de amor puro, Where Jesus is all and in all? onde Jesus Cristo é tudo em todos? What a world that is. Que mundo é esse? There the warfare will be done. Lá a batalha vai estar terminada. There will be no more sin. Lá não haverá mais pecado. All good will be walled in and all evil will be walled out. Todo o bem será trazido para dentro e todo o mal será expulso de lá. There we will be met by the Lord Jesus. Lá nós seremos encontrados pelo Senhor Jesus. If we are believers, Se nós somos crentes, welcome home, pilgrim.
Ele vai dizer, bem-vindo, peregrino. And there we will be no more pilgrims. E lá não haverá mais peregrino. But there we will see our Savior face to face. Lá nós veremos nosso Salvador face a face. There we will come out of our great tribulations, Lá nós sairemos da nossa grande tribulação, having washed our robes and made them white in the blood of the Lamb, tendo sido lavadas as nossas vestes no sangue do Cordeiro, to ever be with Jesus. para estar para sempre com Jesus. And that is heaven, to ever be with Jesus, E isso é céu, é estar para sempre com Jesus. and to behold Him in His beauty. E ser sustentado na beleza da sua santidade. Well, let me close this message with an illustration. Deixa eu fechar essa mensagem com uma ilustração. In the 19th century, there was a young man named William Montague. No século XIX havia um homem chamado William Montague. He was the son of a well-to-do admiral, Ele era filho de um almirante muito bem sucedido. and he had fallen in love with a beautiful young woman, E ele tinha se apaixonado por uma jovem muito bela. whom he intended to marry a few months down the road. E ele queria se casar com ela dali a uns meses. But William had a big problem. Mas William tinha um problema sério. He was blind. Ele era cego. He was never able to see his bride. Ele nunca tinha visto a sua noiva. But one day, a surgeon came to his father Mas um dia um cirurgião veio até o seu pai. and said, "If you're willing to pay the price, E o cirurgião falou assim, se você está disposto a pagar o preço, I may be able to help your son. eu posso ter condições de ajudar o seu filho. There's a new surgery technique, Tem uma nova técnica de cirurgia. and if it works, he will be able to see." E se funcionar, ele vai ter condições de ver. So the surgery was scheduled Então a cirurgia foi marcada. 2 weeks before the young man's wedding. 2 semanas antes do casamento daquele jovem. Now the young man said to his father, O jovem falou assim para o seu pai, "On my wedding day, no dia do meu casamento, I want you to be my best man. eu quero que você esteja ao meu lado como o best man. Né? And when my bride walks down the aisle, E quando a minha noiva andar, chegando próximo de mim, se aproximando, I want you to take away the bandages around my eyes. eu quero que você tire o curativo dos meus olhos. Because if the surgery works, Porque se a cirurgia funcionar, I want the first thing I see to be my bride." eu quero que a primeira coisa que eu veja seja a minha noiva. And that's what happened. E é isso que aconteceu. The bride walked down the aisle. A noiva veio andando, The father took away the bandages. o pai tirou o curativo, The son could see his bride. o noivo podia ver a sua noiva. And he cried out aloud in the midst of that august body, E ele falou no meio daquele grupo de pessoas, alegre, em voz bem alta. "My dear, you are far more beautiful than I ever imagined." Ele falou, minha querida, você é muito mais linda do que eu imaginei. And so you, dear believer, one day, E você, meu querido irmão cristão, when your dia, pilgrim journey is over, quando a sua peregrinação terminar, when you will have no more conflict with the world, the flesh, or the devil, quando você não tiver mais conflito com o diabo, a carne ou o mundo, and when your saviors will say, "Come up higher and be married to me forever," quando o seu Salvador disser, venha, suba e se case comigo para sempre, and you shall enter into celestial bliss, e você entrar no gozo celestial, no more seen through a glass darkly, não mais vendo através de um espelho, no more half blind, não mais cego parcialmente, but you shall gaze upon your Savior, mas você vai olhar para o seu Salvador, and you shall cry out, "Lord Jesus, you are more beautiful than I ever e imagined." você vai dizer, Senhor Jesus, o Senhor é mais bonito do que eu jamais imaginei. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, Deus grandioso dos céus, we thank thee so much for the pilgrim mentality of the Puritans. nós te agradecemos pela mentalidade peregrina dos puritanos. We pray for the kind of spiritual discipline we need, Nós oramos pelo tipo de disciplina que nós precisamos, grounded in heartfelt love for thee, pautadas no amor verdadeiro, genuíno por ti, worked in our souls by thy Holy Spirit, trabalhado em nossas almas pelo teu Espírito Santo, to love thee and worship thee and long for thee forever, para te amar, te buscar e almejar estar com o Senhor para sempre, so that we may enter into that eternal marriage para que a gente entre nesse casamento eterno with the perfect and most beautiful bridegroom com o mais lindo de todos os noivos, for time and for eternity. para todo sempre, We pray in Jesus' name. em nome de Jesus.